Café com Leitura. Nós estamos agora no livro de Êxodo, capítulo 6. Deus está preparando tanto Moisés quanto Arão para uma batalha espiritual. Não é apenas, como alguns acreditam, uma história de carochinha, mas o que acontece nesses capítulos agora seguintes é um grande confronto, uma grande realidade que acontece no mundo espiritual também. O povo de Israel estava escravizado no Egito e os egípcios têm muitos deuses. Nós chamamos isso de panteísmo, né? Tudo adora como Deus, né? Sejam animais, plantas, edificações. E é exatamente isso que Deus também quer mostrar para os egípcios, como um sinal da sua presença viva e verdadeira. Que Deus é o Deus verdadeiro, o único Deus, e os egípcios também deveriam conhecê-lo. Então as 10 pragas é um confronto com os 10 principais deuses também do Egito, e Deus quer mostrar a sua presença maravilhosa. Deus promete livrar os israelitas do Egito, novamente é falado isso para Moisés, e é sempre um discurso tenso, porque Moisés também está sofrendo, também tem dificuldades de entendimento, e eu creio que é uma grande lição para nós, porque Deus continua Senhor sobre a história, Senhor sobre tudo e todos, nos ensinando da sua presença bendita. E nós muitas vezes não entendemos isso e precisamos prestar atenção, ouvir a Deus e pedir em oração para que Ele nos ilumine e mostre a sua verdade. Há um momento neste texto do capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, que é um momento de desânimo dos israelitas. E é claro, nós também passamos por momentos de desânimos. Eles não estavam entendendo o que Deus queria fazer e Deus também estava testando eles. E nós percebemos então nessa complexidade que Moisés pede para o faraó que solte o povo, e o povo é mais oprimido ainda, e o povo se volta contra Moisés e naturalmente contra Deus, porque o que está acontecendo? Deus está construindo uma relação, Deus está construindo uma visão do seu poder em libertar o povo. E isso é fascinante e é muito interessante a partir destes capítulos que nós estamos vendo nessa semana. O capítulo 6 ainda fala do verso 14 ao verso 27 sobre as genealogias de Moisés e Arão. Por que era importante registrar naquela época a genealogia? Porque naquela época não existia cartório, as pessoas não tinham documentos de nascimento, o que existia era uma tradição oral. E então saber da sua linhagem, da sua família, isso ia definir também critérios que eram estabelecidos pela Bíblia para que, por exemplo, Arão pudesse ser um sacerdote e Moisés também aceito como um líder, porque de repente ele aparece do nada, né? Ele volta para o Egito, e era importante então para o povo de Israel saber a origem, a linhagem desses dois líderes, Moisés e Arão, para que também os reconheçam na história e na origem que eles têm. Então é fascinante nós percebermos como o capítulo 6 termina novamente lembrando a convocação de Moisés para ser o instrumento que Deus haveria de usar para a libertação do seu povo do Egito. A pergunta que nós podemos fazer para nós, né, cada um de nós aplicando esse texto, é: do que Deus quer nos libertar? Vamos pensar nisso também em nossa oração e em nossa meditação diante de Deus.